olá querida de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Que bom que estamos aqui juntinhos, né? Para aprender mais desse Deus. E que Deus maravilhoso, né? Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida, o Deus que zela, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus da nossa salvação, né? Então, vou pedir para vocês pegarem as suas Bíblias e abrirem em Levítico, capítulo 26, versículo 3 em diante, tá? Enquanto isso, vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, muito obrigada, Jesus, por mais um dia de vida, por mais um sábado. Ah, Senhor, aqui estamos, ó Deus, para mergulharmos e debruçarmos, ó Deus, na Tua palavra. Palavra essa que é fonte de vida, de renovo. Palavra essa que cura. Palavra essa que traz luz à nossa mente, ao nosso coração. Palavra essa que direciona. Palavra essa que muda vidas, ó Pai. Obrigada. Ilumina as nossas vidas, dê força às nossas estruturas e que o Senhor nos mantenha firmes e fortes cada dia mais, ó Deus, falando do Teu amor, da Tua graça, do Teu santo evangelho, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra então para meditarmos está lá em Levíticos, capítulo 26, do versículo 3 em diante, diz assim: Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, a terra dará a sua mercê e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima e a vindima até a sementeira. Comereis vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra e pela terra não passará a espada. Perseguirei vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. E assim continua. Aqui, o Senhor vem relatando em Levítico 26, estava meditando, né? Agorinha há pouco sobre essa palavra. E ela é muito espelho, tem o mesmo contexto de Deuteronômio 28, né? Lá também nós vamos encontrar sobre as bênçãos decorrentes da obediência e logo abaixo os castigos também da desobediência. Então, o que eu aprendo, né, com isso aqui? Muito se fala importa obedecer, muito se fala obedecer é melhor que sacrificar, e de fato é. Quando os irmãos tiverem um tempinho, peguem suas Bíblias e leiam com calma, porque assim, são ensinamentos formidáveis mesmo. E aqui é um contexto assim, tudo sobre a obediência, está tudo atrelado à obediência. Então, o que o nosso Deus quer, né? De mim, de você? Obediência. Então, queridos, se andardes nos meus estatutos, guardar os meus mandamentos e cumprir. Ou seja, se eu sou obediente e se eu estou fazendo aquilo que o Senhor requer de mim, o que o Senhor requer de você, Luzia? Andar nos estatutos, guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos, ou seja, é guardar as leis, os mandamentos e tudo aquilo, né? Fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus e obedecer. Importa obedecer, exatamente isso. E aí eu me perguntei assim ao Senhor, né? Eu falei, nossa, eu achei que estava lendo Deuteronômio, quando na verdade era Levítico, né? E aí eu vi que um se espelha no outro. E aí eu falei, será que é a mesma coisa? E eu fui lendo os versículos e eu vi que é muito semelhante, muda algumas coisinhas, principalmente na parte do castigo da desobediência. Quem tiver um tempinho depois pode ler, né?
É tanto que é bem maior os capítulos lá do Deuteronômio 28 quanto a essa parte da desobediência. Então é mais ou menos o Senhor falando assim para nós, né? Se você me obedecer, ouvir minha voz, andar no meu caminho, eu te abençoarei, né? Onde você for, onde você colocar a planta dos pés, as suas mãos, bendito serás tu, a tua casa, né? A tua descendência. Então, isso são palavras do nosso Deus, né? E são segredos até mesmo, né? E eu falei assim, pensando comigo, né? Que palavra que eu vou trazer hoje, né? Para falar no vídeo, né? E aí Deus me deu essa palavra, que são as bênçãos decorrentes da obediência, né? E aí ele traz para nós isso, que se andar nos meus estatutos, guardar os meus mandamentos e cumprir, eu vos darei chuva no seu tempo, a terra dará seu fruto, tudo irá bem, vamos se dizer assim, né? Porém, aquele que não me obedecer, se não ouvir a minha voz e não cumprir os meus mandamentos, se rejeitar os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer, então, e violar a minha aliança contigo, né? Então, eu vos porei sobre vós terror, pragas chegarão à terra. Então, olha a importância do que é isso aqui, né? Do que é aprender sobre a palavra de Deus. E do que é o principal, que é andar em obediência, né? E aí, lendo, né, essa parte de Deuteronômio 28, que é muito fantástico, vai falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E aí ele vem dizendo assim, ó: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Ou seja, eu não vou precisar ficar correndo atrás das bênçãos, porque as bênçãos chegarão até mim. As bênçãos do Senhor me alcançarão. Mas não é de qualquer forma. É se ouvirmos a voz de Deus, se atendermos, né, atentamente, e se guardarmos os seus mandamentos, se guardarmos, se praticarmos, né? Porque muita gente até conhece. E aí que tá a diferença do negócio também. Porque as pessoas confundem muito. O fato de você conhecer algo e você não praticar, não quer dizer que você está, né, indo tão bem assim, não. Então é por isso que nós devemos nos atentar à voz de Deus, à palavra de Deus, no sentido de aprendermos com o Senhor. O Senhor não está falando só se tu conhecer e se tu ouvir. Não. O Senhor está dizendo, se você ouvir, se você guardar, se você praticar. Então, a prática mesmo, tá? O Senhor, ele requer isso de nós. Porque assim, vamos dar exemplo. As pessoas sabem que precisam ajudar o próximo. Vamos supor assim, um exemplo bem prático, tá? As pessoas até sabem que precisam ajudar o próximo. Por exemplo, tem alguém que está desempregado, tem alguém que está passando por uma certa dificuldade, talvez tenha se separado, talvez tenha alguém que tenha alguma pessoa enferma na família, talvez tenha pessoas que lidar com certos tipos de deficiência, enfim, são inúmeras dificuldades que nós temos na vida. Esse é um ponto. E aí as pessoas sabem que precisam ajudar, mas meio que fica naquela, né, de braços cruzados, né? E aí, o que acontece, né? A gente tem uma hipocrisia muito grande, principalmente de cristãos, que acha que tem que ajudar as pessoas. Agora mesmo nós estamos chegando na época do Natal. Aí as pessoas começam a tirar roupa, começam a tirar alimento, como se a pessoa comesse apenas uma vez na vida. Então, pera lá, só porque é Natal que vai doar a cesta básica ou vai doar, né? Não, a gente tem que fazer constantemente, porque o Senhor ordenou, né? Esse dia eu estava lendo uma passagem muito interessante que falava sobre isso, do quanto que a gente deve ser
grato a Deus pelas bênçãos, mas do quanto que eu tenho que dividir também com o meu irmão. Se eu vejo que meu irmão está precisando de algo, eu devo animá-lo, eu devo ceder aquilo. São ordenanças que o Senhor fez e que Ele requer, né, de todos, mas principalmente daqueles que conhecem a tua palavra e daqueles que dizem ser. Porque aí nós voltamos no seguinte ponto, né? É aquela coisa do saber que precisa ser feito, mas que não faz, né? E aí tem uma outra questão também, que é a diferença do que serve para o que não serve. Então, às vezes as pessoas podem olhar a sua vida de um ângulo, né, diferente, e aí podem pensar, poxa, mas por que o casamento de fulano é feliz, né? Por que não faltou nada para fulano? Ah, por que Deus abençoa tanto fulano, cede seus sonhos e porque, né, a língua é assim mesmo, nós já sabemos. E aí, tem o Zé Povinho, né? Sempre tem. E aí, queridos, o que acontece? Hoje mesmo eu tava comentando isso. Porque é bem nítido. Quando você recebe o Senhor Jesus, quando você está na presença, quando você, né, tá ali fazendo tudo para ir no caminho reto, sabe? Para você de verdade fazer a vontade de Deus, quando você está atento àquilo que a palavra do Senhor pede, quando você pratica de fato, né? Aí as bênçãos do Senhor recaem, muitas vezes recaem mais até do que nós esperávamos, porque o que a palavra de Deus diz para nós? Que o olho viu e o ouvido não ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Então, eu passo a crer e eu faço crer que as bênçãos do Senhor virá até mim. E aí o Senhor irá me abençoar de uma tal forma que não somente eu serei abençoada, eu terei também para abençoar os demais, né? E que coisa linda que é isso aqui. Eu sou fascinada por Deus, né? Por Jesus, pela palavra. Eu tenho, assim, uma admiração que eu não sei explicar. Então, se pararmos para pensar, a Bíblia, ela é o nosso guia mesmo, né? Se você precisa, por exemplo, ela vem também com autoajuda, ela vem com meditação, é um livro completo. Se você não tem o hábito, né, de ler a Bíblia, se eu pudesse dar um conselho, e se você, claro, de boa fé aceitar, seria esse: começa a ler a palavra de Deus. Começa, né, a pedir ao Senhor para iluminar a vida e dar ali o direcionamento correto daquilo que Ele quer para você, né? Porque, queridos, as bênçãos que decorrem da obediência de fato, o Senhor fala para mim e para você: se você me obedecer, bendito serás. Bendito serás. Né? Então, há diferença, né? E o Senhor te abrirá o tesouro. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda. Não te desviarás das palavras, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, percebam que tudo vem sendo atrelado, né? A tudo isso que é ouvir, guardar, praticar, né? E agora aí tem o seguinte também: e se não obedecer, Luzia? Se não obedecer, aí é se lamentar. Porque a Bíblia assim o diz, ó: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos, seus estatutos, então virão as maldições sobre ti e alcançarão. Então isso aqui é muito sério. Você quer ser bendito ou você quer ser maldito? Eu, Luzia, quero ser bendito. Sou bendito em nome de Jesus. Então, assim, percebem que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Da gente colher aquilo que a gente planta, né? Das nossas ações, das nossas atitudes.
E ele deixa muito bem claro. Ou é uma coisa ou é outra. Se você me ouvir minha voz e se você quiser obedecer, tranquilo, serás bendito. Vai na fé que vai dar tudo bem. Agora, querido, se você ficar teimando aí, achar que não também, tranquilo também. Só que aí, em vez das bênçãos te perseguir, quem vai perseguir já não é a bênção, né? Já é o quê? A maldição. Então, como o Senhor é lindo, né? O Senhor é lindo, porque o meu desejo, né? O que eu quero é servir. Eu quero mesmo poder, né, continuar servindo e sendo abençoada e abençoar os demais também. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, né? Possamos aí estar firmes nas mãos do Senhor, aguardando o nosso Senhor Jesus e possibilitando as bênçãos do Senhor para nós, para nossa família, para os nossos amigos, até mesmo para aqueles que não estão assim tão no nosso cotidiano, mas que também necessitam de cuidados, muitas vezes de atenção, muitas vezes de alimento, muitas vezes de cobertor. Gente, falar um negócio sério para vocês agora. Há um certo período, eu tinha com os jovens da igreja, né, um projeto. Tinha não, eu tenho, é que agora eu tô vendo algumas outras coisas assim também, e que é complicado, né? Porque, querendo ou não, uma mãe de família, dona de casa, e aí tem estudo, tem uma série de coisas para resolver. Mas eu nunca deixo, assim, de sempre que eu posso ajudar, né, ao outro. Eu acho que o Evangelho de Cristo é o que eu sempre comento aqui. O Evangelho de Cristo, ele é muito isso, é o amor que a gente doa a outra pessoa. Não só em bens materiais, é claro que muitas vezes as pessoas vão estar precisando sim, né, de um alimento, de um café, de um cobertor, de uma roupa de frio. As pessoas precisam. Quando a gente vai pra rua ver essas coisas, aí mesmo que a gente abre o leque e vê que precisa muito, muito e muito mais do que a gente imagina. Sabe assim? Então, que possamos ter isso, essa noção do que aquilo que talvez não serve pra mim, não serve pra você, vai ser útil pra outra pessoa, né? Vai fazer bem pra outra pessoa. Por exemplo, aqui em São Paulo é muito frio. Eu ontem tava me pegando, eu falei, Senhor, eu comecei a separar algumas coisinhas, né, novamente pra doar. Eu falei, Senhor, tá mó frio, né? Como eu gostaria de poder ter, assim, cobertores pra doar e tudo mais. Porque já é algo que já vem mesmo, né? Eu acho que já é do nosso jeitinho, do amor que o Senhor põe nos nossos corações. E aí hoje eu estava lendo sobre isso, sobre como os deveres junto aos pobres, sobre como que um irmão deve auxiliar o outro, sobre o quanto que a comunhão é importante. O apóstolo Paulo, ele deixou isso muito bem claro lá, né, nas cartas aos Romanos, aos Coríntios, e que era aquela convivência, a comunhão, um auxiliando o outro, de fato. Então, muitas vezes falta isso, né? A prática, sabe, assim, você arregaçar a manga e tirar só, porque tem gente que sabe, é o que eu comentei no início. Tem gente que sabe que tem que ser feito, mas só fica naquela e não realiza. Então, possamos ter mais atitudes, ter mais amor junto ao nosso próximo. Que possamos principalmente obedecer a palavra do Senhor. Eu quero ser boca de Deus aqui nessa terra enquanto eu viver, e sempre dizendo, né, que o nosso Deus é bom, que Ele vive, que Ele reina, que Ele é luz e que dele são todas as coisas. E que o diabo não presta, e que o diabo de fato veio para roubar, matar e destruir, mas que ele em breve será esmagado pelos pés do nosso Deus. Então, não existe afronta, não existe essa questão de um querer ser melhor que outro, não existe. O que existe é bem e mal, o que existe é luz e trevas, o que existe é isso, queridos.
é nos posicionarmos naquilo que é bom, naquilo que é reto. Porque a Bíblia diz o quê? Que quem não junta, espalha. Então, se for para espalhar, vamos espalhar coisa boa, vamos espalhar amor, né? Vamos espalhar atitudes, né? Que de fato levantam homens e mulheres de Deus e que faça diferença. Se não puder no mundo, porque o impacto seria muito grande, mas que faça diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, que faça diferença no seu bairro. Opa! Já é algo, já vai estar mudando alguma coisinha ali. Então é isso, tá? O meu desejo é que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos ser abençoados cada dia mais. Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você. Bênçãos e bênçãos sem medidas. Mas não se esqueçam, hein? Ele requer obediência. Que sejamos obedientes ao nosso Deus. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe você, sua casa e tudo quanto estiveres precisando. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete para mim e para você. Tá bom? Grande beijo. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.